E eu cresci no Rio de Janeiro, que não tinha jiu-jitsu em lugar nenhum do mundo praticamente. Era o Rio de Janeiro e alguns dos grandes até morando nos Estados Unidos. Mas todos os campeões mundiais eram do Rio de Janeiro. Nossa, que foda. Flávio, já vi muita gente falando de você, que muito por conta disso que você contou, né? Quando você começou a treinar o judô, praticar e tal, você já tava com uma idade, entre aspas, avançada pra quem quer ser um profissional, medalhista e tal. E aí eu vi muita gente falando assim, não, mas, nossa, como ele era diferente, aqueles anos 2000 e tal. O que você sentiu, ó, falando sobre você mesmo, assim, que você fez diferente? Foi o treinar mais, se dedicar mais? Ou você acha que você tinha uma aptidão diferente pro próprio judô? Você falou, nossa, eu me encontrei aqui nessa parada. Cara, eu acho que, assim, a pessoa certa, as pessoas certas, no lugar certo, isso fez toda a diferença, né? O técnico, tanto o filho dele, que é um cara muito técnico, que começa a me dar a parte técnica, e o Geraldo, que é o meu... né, treinador, depois chega o Paulo Caruso, que foi meu preparador físico com 16 anos, e são as oportunidades que você vai tendo, assim, você vai sabendo aproveitar. Eu sempre fui muito atento às oportunidades. Dá um exemplo, o Paulo Caruso o Geraldo e o Paulo Caruso são os dois mais importantes da minha história, assim, né? O Geraldo, meu técnico principal, e o Paulo Caruso também, né? Porque ele era meu preparador físico e técnico faixa preta de jiu-jitsu de chão. Eu conheci o Paulo moleque, eu tinha 16 anos, eu fui competir numa competição dessas, e ele era faixa preta de judô também. Eu era faixa roxa de judô. Faixa roxa você tá bem avançado já, né? Depois tem marrom e preta, mas sou um garoto, assim, chegando. Tá. E o Paulo era especialista em jiu-jitsu, mas era faixa preta de judô. Aí eu fui lutar uma competição e ganhei dele, no final dei pão rapidinho nele. E ele era um cara conhecido, assim, já era mais velho, mas a especialidade dele era o jiu-jitsu. Aí no dia seguinte ele foi lá na academia treinar e me espancou no chão. Aí, ele super gente boa, mas eu falei, pô, nunca apanhei assim, onde é que é a academia dele? Aí no dia seguinte eu tava lá. Aí comecei a treinar com ele. Gil. Aí ele vira o meu grande treinador junto com o Geraldo, e é onde eu mais me sobressaía, né? A minha característica sempre foi de luta de chão, mais do que luta em pé. Então você treinava jiu-jitsu e judô ao mesmo tempo? É porque é parecido, na verdade. Eu cresci no Rio de Janeiro, que não tinha jiu-jitsu em lugar nenhum do mundo praticamente. Era o Rio de Janeiro e alguns dos grandes até morando nos Estados Unidos. Mas todos os campeões mundiais eram do Rio de Janeiro. E era uma época que as academias não lutavam uma contra as outras. Tinha uma rivalidade assim de guerra ali. Ninguém lutava. E o judô era meio a Suíça. Todo mundo treinava com a gente. Eu treinava com todo mundo. E eu tinha o Paulo, que era o preparador físico de todo mundo também. Então a gente tinha um ambiente que todo mundo treinava junto. E a cultura do judô sempre foi uma cultura muito saudável, assim, de treino. Não era muito de, pô, ganhou, perdeu. E aí eu tive o privilégio de treinar com os melhores sempre. Aí isso me ajudou muito. Hoje eu sou faixa preta dos dois. Nossa. Qual que foi o seu primeiro título? Cara, a primeira vez que eu ganhei uma coisa importante foi uma seletiva adulto, assim. Eu era júnior, nunca tinha ganhado o Campeonato Carioca, fui fazer uma seletiva entre os adultos para os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Aí quando eu vi, eu ganhei, assim. Foi meio que um susto. Aí a minha vida mudou completamente. Não foi um susto. Não, foi total. Pra caralho, foi lá e... Não, mas eu nunca tinha ganhado o Campeonato Carioca Júnior. Eu lutei a seletiva nacional com os adultos. Aí quando eu vi, tava na final, o cara que eu lutei tava num dia muito ruim, tava num dia muito bom, entrei. E aí fiquei na seleção durante, sei lá, 15 anos viajando. Como funciona o lance da faixa a faixa? Eu tenho muita curiosidade disso. Sei lá, você tem um determinado tempo, vamos supor, da faixa branca pra faixa tal, você fica tempo. Ou não, quem é que fala que já era? Você tem que passar pra próxima fase. Isso que eu queria saber, como que é os exames? Cara, normalmente você vai passando ano a ano e mais adiante você pode ficar um pouco mais nas faixas. Mas depende da habilidade técnica. Quando você compete muito bem, às vezes o teu técnico dá mais rápido. E no judô, você ganha, você tem que fazer um teste nacional, federação, confederação. Então tem um processo assim. No jiu-jitsu é mais... eles dão mais... mais dado. Mais dado. Tá. O merecimento tem muito a ver com o que o professor acha, você não tem a necessidade. O ideal é que tenha, você pode ter o diploma da confederação também, né? Mas o professor, a minha faixa preta de jiu-jitsu foi meio que... Eu tinha ganhado o 6º grau do judô, que é a faixa coral. E aí o Paulo falou, putz, tem que te dar parecido. Me deu o 6º grau de jiu-jitsu. Então foi meio que um susto, assim.